Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se falava? Poxa, a gente está aqui agora em 2022, a gente está gravando esse podcast hoje, no dia 23 de fevereiro de 2022. Eu sou o professor Marco Antônio da Costa Sabino e eu tô aqui com o professor Diogo Reis. Professor Diogo Reis, feliz ano novo. A gente tá em fevereiro, mas ainda dá tempo de falar feliz ano novo? Claro que dá, cara. Acho que até dezembro, Marcão. Acho que até dezembro. Então feliz ano novo, feliz ano tudo de novo. bom, felicidade. Acho que até merece festa. Acho que até sim, merece né? festa. Eu acho que sim. Então agora é a hora do Marcelão, né? Que é o nosso produtor aqui, a quem eu cumprimento também, a Rachel que tá aí atrás das telas fazendo também o nosso suporte. É a hora do Marcelão colocar aqueles fogos, né? Por conta do ano novo no nosso efeito de vídeo e de som. Mas, Diogão, é o seguinte, a gente tem um tema bastante interessante para falar com vocês hoje, que é essa situação do Telegram. Diogo, explica pra gente, eu não vou perguntar pra você o que é o Telegram, porque isso é evidente, né? Um aplicativo de mensageria privada, como definem aí os projetos de lei, mas conta pra gente o que tá pegando com o Telegram e as eleições, Diogo. Não, show de bola, Marcão. É muito bom estar aqui de volta, né, cara? A gente, enfim, rola uma saudade, já tinha pego aí esse carinho e é muito bom ter essa temporada 2022 ao seu lado, lá do Marcelo, e torcer aí para que tudo siga bem. Marcão, é o seguinte, cara, começou essa história de banir o Telegram do planeta Brasil. Me dá arrepios ouvir essa história de banir alguma coisa. Vamos lá. E eu tô louco pra te ouvir sobre isso, cara. Mas onde que essa história começa, né? Ela começa justamente no Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral, ele vem há algum tempo fazendo uma aproximação que eu particularmente acho muito sadia com as plataformas, né? Em especial as Big Techs, mas muitas plataformas que exploram o serviço, né, que tem um serviço de mensageria ou de redes sociais e tal, em prol do combate à desinformação online, às fake news, por exemplo, e de muitos outros comportamentos inautênticos que podem afetar as eleições. Certo. Então, o que acontece? Se a gente for traçar uma linha do tempo, a gente tem lá em 2014, 2012, 2014, o TSE e as plataformas meio que num pé de guerra. A gente teve multas para o Google de mais de 3 milhões de reais. Era decisões que não eram cumpridas, era de grande dificuldade. E aí, quando a gente começa a perceber que talvez tinha decisões que não eram possíveis ser cumpridas justamente porque não eram específicas o suficiente. Certo. Então, por exemplo, mandava falar... tira tudo o que o Marcelo falou mal do Marco. Fala mal pela frente, constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas a gente aí. Qual Marcelo? Qual Marco? Que tudo, né? Então, assim, com o tempo, foi se aperfeiçoando esse processo. E usando a URL, que é aquele endereço que fica lá em cima, como o ponto cirúrgico do conteúdo guerreado ali no âmbito eleitoral. Sim, como já tinha inclusive definido o STJ já há algum tempo, né? Naquele voto paradigma da ministra Nancy Andrighi. Mas é isso, né? É uma questão de assimetria de informação entre quem manda tirar e o pessoal técnico das plataformas, dos intermediários, né? Isso. E isso começa lá. Então, vem em 2014 com o Marco Civil. A eleição de 2014, ela acaba não tendo uma influência direta nesse processo, acaba gerando essas multas milionárias. E aí, em 2016, começa um diálogo das plataformas com a Justiça Eleitoral. Esse diálogo das plataformas com a Justiça Eleitoral, ele se aperfeiçoa em 2018. Em 2020, talvez, na eleição de 2020, encontrou o seu ápice ali. Eu não sei se você lembra, mas na eleição de 2020, por exemplo, o WhatsApp tinha um canal direto com o Tribunal Superior Eleitoral, no qual você poderia denunciar o disparo de mensagem em massa política, né, na eleição de 2020, e aquela denúncia ia direto para o WhatsApp e furava a fila de todas as denúncias. Imagina quantas denúncias deviam existir. Uma loucura. Priorizando a questão eleitoral. Tudo isso aconteceu mediante esse acordo que foi feito no combate à desinformação junto com as plataformas. Para a eleição de 22, esse acordo foi renovado e ampliado. A gente teve empresas como o TikTok, já tinha entrado na outra eleição,
Mas a gente tem Twitter, Facebook, Google e por aí vai, WhatsApp e várias plataformas foram chamadas para esse acordo. Dentre elas, o Telegram também foi. E acontece que o Telegram não respondeu. Sim. Até porque as comunicações que foram... A sede do Telegram, a sede jurídica, é em Dubai. Só que as comunicações que foram para lá não encontraram ninguém. Sim, eu vi que a sede do Telegram fica em Dubai, num prédio super chique em Dubai, e que, na verdade, é muito difícil subir no escritório, que é uma sala que tem 4 pessoas júniores na sala da sede do Telegram. Pelo menos o que eu li. Eu não cheguei nesse ponto, eu só cheguei no prédio e já tava preocupado. Agora eu fiquei tenso. Eu sei porque por causa do Mundial do Palmeiras, né? Eu sou palmeirense, como você sabe, então eu sabia tudo sobre Dubai. Não, é brincadeira. Boa. Melhor não falar desse assunto, né? Pois é, cara, pois é. Olha só, os e-mails voltaram e a Justiça Eleitoral nunca teve uma resposta do Telegram. O Telegram, na sua política mesmo, diz que nunca atendeu um governo. Embora isso tenha mudado. Há pouco tempo, questão de 2 semanas, a Alemanha, o Telegram removeu alguns canais nazistas que estavam na Alemanha, extremistas, né? E foi a primeira vez que o Telegram tomou uma ação como essa no mundo. Não se tem outra notícia. Então, de uma certa maneira, abriu o precedente. Mas com o Brasil, não deu nem oi. Então, mas aproveitando essa situação da Alemanha, por que aconteceu isso? O que foi o gatilho do Telegram entrar em contato com as autoridades alemãs? Eu não sei, Marco. Eu li na Deutsche Welle que ele removeu, acho que 16 canais que eram de extremistas. E no jornal diz assim, olha, sob pena de multas milionárias e tal. Mas eu não sei exatamente se foram as multas, até porque, né, como cobrar essas multas? Se ninguém sabe onde tá, nem se a pessoa existe. Pois é. Né? Eu acho que é Panov, que ninguém nem sabe quem é, se é e como faz. Então é um daqueles fenômenos da internet, como o Bitcoin. Né? A gente não sabe quem tá atrás, o que aquilo tá acontecendo. Bom... E aí, voltando lá no TSE, o TSE chama toda a galera e ele monta o seu programa de combate à desinformação em vários pilares, mas um deles está muito baseado nessa cooperação das plataformas, e que foram super próximas do TSE e colaboraram, exceto o Telegram, que sequer respondeu. Perceba que a coisa é daí, porque, é como se você montasse um bloco assim de proteção, blindasse as portas, as janelas, mas uma das portas ficou aberta. Ou tem uma fresta na porta que alguém pode enfiar um pé de cabra. E justamente essa fresta é o Telegram. Aliás, é a fresta que vários políticos acabam utilizando. E a gente sabe que vários canais, né, que disseminam discurso de ódio ou até desinformação acabam se proliferando pelo Telegram, né? Pois é, o uso do Telegram tem aumentado com o tempo. E talvez toda essa repercussão em volta do caso talvez tenha aumentado ainda mais. Como se fosse um espaço talvez mais seguro para falar o que quisesse. E aqui não é uma propaganda do Telegram, mas é um pouco essa ideia. Olha, já que ele não responde ninguém, aqui eu tenho espaço mais seguro. Mas acaba tendo espaço mais seguro também para negociar armas, pedofilia e tantas outras coisas. A ideia é a seguinte, a ferramenta não se resume no ilícito. O problema é que quando tem um ilícito, você precisa ter algum canal para que essa ferramenta tenha algum tipo de cooperação. Sim. Os canais não funcionaram, simplesmente não funcionaram. E aí o ministro Barroso, que presidiu o TSE até semana passada, ele começou a dizer à imprensa que o único jeito seria banir o aplicativo. E então, a partir de então, essa discussão ficou nesse campo eleitoral. E essa discussão, não à toa, acabou ressuscitando o famoso PL do fim do mundo, que a gente já falou sobre ele várias vezes. Sim. Que é o PL 2630. Que é essa vontade de tentar afastar o Telegram. No PL 2630, Marcos, você lembra que tinha um dispositivo, projeto ainda, mas está lá, dizendo que se a plataforma com mais de 10 milhões de usuários não tiver representação no Brasil, não pode funcionar. Sim, é verdade. Seria o caso do Telegram. Então teria um amparo legal para uma determinada decisão.
eu acho que essa era a questão. Como a Justiça Eleitoral poderia banir o Telegram, já que se manifestou que talvez fosse a única solução, já que o Telegram sequer deu bom dia para a Justiça Eleitoral. Mal educados, né? Afinal de contas. Mal educados. Brincadeira, né? E eu acredito, cara, que nessa discussão começou a buscar um amparo jurídico para isso. Lá no Marco Civil da Internet, tem o artigo 12, inciso 3 e 4, que fala em suspensão e banimento de aplicações. Mas depende de todo um processo que não existe. Sim. Não dá para falar, olha, eu chamei as pessoas para conversar aqui e eles não vieram. Não resolve. O Ministério Público Federal também divulgou na imprensa que tinha a intenção também de promover uma ação contra o Telegram, justamente pelas ilicitudes e a falta de resposta. Aí talvez alcançaria o artigo 12. Na legislação eleitoral, só há uma obrigação de ter representação no Brasil a aplicação que vende serviço. O Telegram não vende anúncio. Então, não entra nessa situação. Daí que surge a ideia de tentar ressuscitar o PL 2630, porque teria um amparo legal para eventualmente fazer isso. É uma discussão muito boa para falar se um PL com 40 e poucos artigos, 42 acho, cheio de confusões e com muita coisa para se discutir, deveria ser aprovado por causa de um dispositivo apenas, e que na minha cabeça nem sei se esse dispositivo é tão bom. Eu não sei se isso não traria uma espécie de um isolamento digital ao Brasil ou isolamento de inovação, já que para uma empresa funcionar aqui com o sucesso, ou seja, 10 milhões de usuários, ela seria punida tendo que ter uma representação no país. Claro. Por outro lado, não dá para uma aplicação não responder um país. Então, a gente chega nesse grande imbróglio. E o que eu tenho percebido, Marco, é que tem uma galera que está discutindo muito o espaço de como realmente banir, assim. Cara, eu acho que não dá para banir. Na Rússia, o Telegram foi banido na Rússia. E para conseguir banir na Rússia, foi derrubado mais de 1 milhão de endereços. É muita coisa. Isso, talvez, no Brasil seja diferente, porque na Rússia, como a internet ela é altamente controlada, é comum que a população russa se utilize de alternativas como a VPN, uma rede privada, que consegue driblar o IP do país, né? Então, de uma forma muito simples, ao invés de você conectar aqui da sua casa direto para a internet, você conecta da sua casa até um servidor lá nos Estados Unidos, por exemplo, e de lá para o tal lugar. Como o Brasil não pode suspender o Telegram nos Estados Unidos, só aqui, você conseguiria usar o Telegram. É uma triangulação. Talvez no Brasil menos pessoas usam o VPN, mas é simples, tem VPN gratuito. Então acho que efetivamente talvez isso não ia acontecer, esse banimento não ia rolar. Até porque, né, Diogo, do ponto de vista tecnológico, seria um enxugamento de gelo, né? Amanhã ia surgir outro Telegram com outro nome, ou até eventualmente com o mesmo nome, mas a mesma tecnologia. Próprio, na VPN ou em outra situação. Claro que isso ia embaralhar um pouco, né? Obstacularizar os canais que já têm milhões de seguidores, etc. Mas talvez as pessoas não estejam preocupadas com isso. Na verdade, elas querem se comunicar e elas vão se conectar quantas vezes forem as necessárias para se comunicarem. Não, e não é só isso, Marco. Só para terminar esse último ponto eleitoral, porque eu tenho uma curiosidade bem grande, eu acho que você é a pessoa certa para me responder, mas, cara, olha a expectativa versus realidade. Cadê, nem puta responsa. Cara, mas é o seguinte, eu pude trabalhar no âmbito do Instituto Liberdade Digital junto com a Júlia Tucci, que é uma doutoranda em computação da UFRJ, e a Samara Castro, que é uma advogada também, mestranda em direito político. E a Júlia, que é da computação, levantou os dados, e nós fizemos uma matéria que foi divulgada na Folha de São Paulo, foi divulgada em outros jornais também, onde a gente mapeou o crescimento dos grupos pró-Bolsonaro no Telegram. Então, esse último ponto eleitoral que eu queria deixar é o seguinte: o presidente da República, que é um pré-candidato às eleições de 22, tem direcionado suas redes para o Telegram. No Facebook dele tá assim: para acompanhar mais, veja o Telegram. No Instagram tá assim, no Twitter tá assim. Então, direcionando todo mundo lá. E tem crescido, inflado. Gente, vocês imaginam um aplicativo onde um dos candidatos
cresceu e ocupa mais de 95% daquela determinada rede, é retirada do ar um mês antes da campanha. Dá pra imaginar o que isso poderia fomentar? Teorias da conspiração? Dá pra imaginar o que isso poderia fomentar? O ódio do nós contra eles? Da tentativa de silêncio. Entende que talvez seja até um tiro no pé em matéria até de política mesmo? Porque, eu não sei, eu acho que... Eu entendo que o motivo que a Justiça Eleitoral está buscando derrubar do Telegram não tem a ver com o crescimento bolsonarista. Eu tenho total certeza disso. Mas os apoiadores podem sentir isso, em especial nessa ruptura e crise institucional entre o judiciário e o executivo. Cara, talvez isso daí possa levar para um nível de ódio e polarização que a gente nunca viu. E aí ser também, além de ser um tiro no pé jurídico, ser um tiro no pé tecnológico, também ser um tiro no pé político. Então, eu tenho muita preocupação nisso. E eu percebo, Marco, e aqui é esse ponto que eu queria te ouvir, que a galera dá muito barato, tipo, banir o Telegram. Como se fosse, tipo assim, vou jogar fora esse copinho aqui e tal. E eu queria entender por que, realmente, assim, me parece tão grave banir um aplicativo e, poxa, é um aplicativo que não responde, não faz nada, tá não sei o que, tudo errado e tal. Por que bani-lo seria tão ruim? Eu, particularmente, acho que seria ruim, mas eu queria ouvir você, em especial diante da sua experiência em liberdade de expressão. Por que pode ser um desastre? Cara, eu acho o seguinte, né? Eu entendo assim, Diogo, eu sou bastante... Acho muito legal, né, esse contraponto que você me leva a refletir, e pro nosso ouvinte, pro nosso pessoal que acompanha no YouTube também. Porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado a cortar as liberdades e tá tudo bem. As pessoas não reclamam, elas, como disse você, elas dão de barato. Então, isso tá na boca do povo e vem sendo repetido. Vamos banir o Telegram, vamos banir o Telegram, vamos banir o Telegram. E obviamente a gente precisa se perguntar se é o caso efetivamente de banir o Telegram. Quando você falou a respeito dessa situação, do ponto de vista da liberdade de expressão, né, um candidato que ocupa 95% do aplicativo e de repente ele é banido, me parece talvez uma fulanização que a lei pode fazer, ou até a decisão judicial, e um banimento de ocasião. E isso é muito preocupante. Quando você falou naquele teu discurso, cara, o PL 2630 tem 42 artigos, um deles trata a respeito da sede no Brasil e com isso podia motivar decisões judiciais, e aí eles estão querendo passar para evitar e para banir, etc, etc. Mais preocupante ainda, porque me parece que é uma fulanização. E quando o legislador ele age movido por ímpetos individualistas, nós aprendemos na faculdade de Direito, professor Diogo, que a lei ela tem que ser geral e abstrata, né? Isso transforma o legislador e o julgador em um míope, porque aí ele não consegue ver quais são os perigos efetivos de um banimento. Não podemos nos esquecer aqui, pessoal, que a gente vive num estado de liberdade. Pelo menos é isso que a nossa Constituição diz, né? A gente sabe que, na prática, a liberdade, a plena liberdade, ela é um sofisma, ela não existe. Mas, pelo menos, ela segura a gente a falar o que a gente quiser, usar a roupa que a gente quiser e também empreender em que a gente quiser. Não podemos nos esquecer que um dos fundamentos da República do Brasil é a livre iniciativa. E nós temos que brindar a livre iniciativa, free enterprise. E, nesse sentido, você não pode ficar banindo atividade econômica desse jeito. Marco, mas... Caramba, eles não respondem. Eles ignoram o ofício do presidente Barroso. Eles não querem saber do que está acontecendo no Brasil. E veja só, a desinformação, fake news, a gente tem que banir esses caras. Eu acho bastante precipitado. E acho, até do ponto de vista eleitoral, Diogo, se você me permite... Ontem teve um artigo do Coutinho na Folha de São Paulo falando sobre discurso de ódio. E ele cita o livro The Tyranny of Silence, do autor Fleming Rose. Fleming Rose era o editor do jornal dinamarquês em que foram publicadas as charges do profeta Maomé em 2005. E os caras receberam uma satwa, que é uma condenação à morte.
E no livro Tyrant of Silence, o Fleming Rose, ele analisando as leis da República de Weimar, sabia, Diogo, que a República de Weimar tinha várias leis criminalizando o discurso? Se você, por exemplo, blasfemasse, 3 anos. Se você falasse contra minorias, culturas, etc., 2 anos. Joseph Goebbels, que tinha um jornal, vocês todos sabem quem é, o nefasto e funesto ministro da propaganda do regime nacional socialista, o nazismo. Ele foi preso inúmeras vezes, com base nas leis que controlavam o discurso. E a cada prisão do Goebbels, malandro, todo mundo saía na rua, acompanhava o cara pra prisão. Quando ele saía da prisão, era uma festa maior ainda. Se tornou um ato político. E o que o Coutinho diz no discurso dele é: se a gente criminalizando o discurso de ódio, a gente não vai dar palco pra maluco. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: vejam o potencial tiro no pé que é essa história desse banimento, do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista das liberdades, não há a menor dúvida que é um problema. Por quê? Porque, obviamente, pra gente exercer a atividade comunicativa, que é essa atividade que, por exemplo, faz com que nós estejamos aqui, você precisa de um meio. Inclusive, há quem defenda que o meio é a mensagem. E isso é bastante interessante do ponto de vista do Telegram. Não é porque, vejam só, não é porque existe desinformação, discurso de ódio e problemas em um aplicativo de mensageria privada que eu vou banir o aplicativo como um todo e impedir que pessoas se comuniquem com o aplicativo. Ora, vejam só, o Telegram não é útil? Não é? Lembra quando o WhatsApp caiu? Lembra que todo mundo baixou o Telegram? As pessoas trabalham pelo Telegram e pelo WhatsApp. As pessoas falam pelo Telegram e pelo WhatsApp. Não, Marco, a Manu, que a minha esposa Marco conhece, Claro. ela fez gastronomia e ela... o que ela usa o Telegram nos canais para troca de receita, dica e tal, essas coisas, profissional mesmo. É uma indústria colocada ali. E o Telegram acabou sendo o aplicativo predileto desse nicho e de outros, porque você entra no canal, você consegue recuperar o histórico, diferente de outros aplicativos. Sim. Eu fico imaginando toda essa galera, porque seria justo, imagina... quantas pessoas estruturaram o seu empreendimento nessa determinada aplicação. E de repente, que não fez nada de errado, acaba tendo ruído a sua loja virtual nesse espaço. Pois é. Então, tem muito mais gente e muito mais coisa entre o banir ou liberar geral, não é isso? Pois é, quer dizer, além de tudo, o aplicativo Telegram tem outras funcionalidades. Quer dizer, veja só como existe público para ele, porque ele apresenta outras funcionalidades. Então, ele inovou e foi diferente dos outros aplicativos, sobretudo do WhatsApp, que é o aplicativo que todo mundo tem. E aí eu vou, de repente, banir esses caras porque eu não consigo falar com eles. Veja só, Diogo, e vocês, meus queridos, o que eu acho, o que eu entendo, em virtude da nossa incompetência em responsabilizar o intermediário de aplicação. Na verdade, não responsabilizar, mas achar o intermediário de aplicação para poder estabelecer um diálogo. Então a gente parece menino mimado, sabe? Parece menino mimado que tem a bola. Eu adoro essa analogia, porque eu joguei bola quando era pequeno e eu não tinha bola, Diogo. Eu não tinha bola, velho. Então eu dependia da bola dos outros. E eu me frustrava muito, porque eu adorava jogar bola. Ficava horas jogando bola. Daí chegava alguém, não era escolhido pro time, era o dono da bola, pegava a bola e deixava todo mundo frustrado. Me parece que é muito nesse sentido. Então a gente não pode deixar que discussões que são relevantes, que são importantes, elas obscureçam tudo que a gente perde ou que está por detrás, se efetivamente a gente aderir a uma ou outra posição. E nesse sentido, com relação ao Telegram, não podemos esquecer, é um aplicativo de mensageria privada, protegido pela livre iniciativa e veículo de comunicação, o que é excelente e fundamental para a vida da liberdade de expressão. Nesse sentido, eu de fato ouço muito pouca gente falar sobre as implicações outras que um banimento do Telegram traria, Diogo. Pois é, Marcão. Cara, eu acho também que a gente tem que considerar que
que talvez a gente deveria olhar para essa questão de novo a partir do comportamento. Porque se a gente for confundir a ferramenta com o objeto, fica complicado. Porque a gente vai começar a adotar uma política de banir tudo. Sim. E começar a controlar cada vez mais o conteúdo e o que a gente tem de ferramenta. Eu sei que a coisa é complicada, eu não tiro a razão. Justiça Eleitoral trabalha pra caramba, eu conheço muito bem esse trabalho e sei o quanto vale. Eu sei que é uma espécie de uma vontade de tentar resolver a coisa, é isso. Não, e tem que se preocupar com desinformação, com fake news, lógico, manipulação de eleições, é claro que sim. Claro, mas eu acredito que talvez há outras soluções que não sejam tão custosas como essa, que na minha opinião pode ser um tiro no pé tecnológico, jurídico e político, pelos motivos que eu falei. Eu acredito que o TSE e toda essa estrutura da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, poderia intensificar as investigações aos arredores do Telegram, não exatamente o Telegram em si. Ao invés de pensar em banir determinado canal, descobrir para que site esse canal direciona. E aí, no campo do site, tenta ver como derrubar esse site, como fazer isso. Tenta ver quem está por trás disso. Que são os verdadeiros responsáveis por investigar as empresas, porque tem uma porrada de gente vendendo pacote de fake news contra o adversário. E tem que achar essas pessoas. Na eleição de 2020, a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, jogou no Google, disparo em massa contra a política. Apareceu várias empresas oferecendo serviço. Tá no Google. Então, assim... tinha anúncio disso. Então, depois da matéria, isso diminuiu. Mas existem diversos outros meios de alcançar. Será que a gente não está olhando para o lado errado para a solução do problema? Eu acredito que banir a ferramenta não vai resolver o problema em si. Pior, eu acho que pode criar outros. E a gente pegar um ritmo de banimento e derrubar a ferramenta que, eventualmente, não tem um diálogo institucional. As ferramentas devem, sim, cumprir a legislação do país. A gente deve ter meios de forçá-las. Mas me parece que não é banindo que a gente vai conseguir fazer isso agora. E, cara, eu me preocupo muito pelo momento. Será que o momento eleitoral, numa eleição para presidente da República, onde o presidente atual, também pré-candidato à eleição de 22, é basicamente o dono do espaço político do Telegram por motivos próprios. Não tô falando que ele roubou isso. Capturou. Não, ele direcionou. E que, de certa forma, tá lá. É legítimo. É mérito. Isso é democrático. Claro, isso é legítimo. Claro que sim. E aí, se isso acontecer, você imagina a repercussão. E a partir daí, teorias da conspiração mesmo, e ódio, e polarização. Cara, eu acho que existem outros caminhos. Sabe aquela história quando você fecha a torneira, ela tá pingando insistentemente? Talvez você poderia ir lá e trocar aquela pecinha que tá deixando vazar água, ao invés de catar uma marreta e destruir a porra da torneira, cara. Eu acho que a gente precisa mais. E acho que a gente tem inteligência e estrutura para fazer mais. Não ir, talvez, para um caminho que possa ser o caminho que talvez mais simples, já que é uma linha reta entre a existência e a proibição, ao invés de investigar os intermediários dos intermediários. Mas se a gente for fazer assim, a gente vai criar uma espécie de uma internet .br. Internet tem que ser global, Marcão. Não faz sentido nenhum. Internet ponto alguma coisa é coisa da China, né? É coisa da Coreia do Norte, né? É internet ponto alguma coisa, quer dizer... Não é de países democráticos. Não é de países democráticos, exatamente. E não há dúvida nenhuma, meus caros e minhas caras. Banimento equals censorship. Banimento de um veículo de comunicação, banimento de um intermediário de aplicação é censura. Não há dúvida nenhuma. E hoje é o que o Diogo falou. Hoje é o Telegram. Amanhã, o cara que tá no poder, os movimentos políticos que estão no poder da vez, podem achar que qualquer intermediário, já consolidado inclusive, tem que ser banido. Qualquer dúvida, né? Amanhã suponha, por exemplo, que o movimento Stop Hate for Profit, aquele lá que
várias empresas se engajaram para deixar de anunciar no Facebook, etc. Vamos supor que isso vire vontade política. E alguém vire e diga, não, mas o Facebook não faz o suficiente para remover discurso de ódio. Aí vem um político louco aqui no Brasil e fala, então vamos banir o Facebook, porque já baniu o Telegram uma vez. E a gente já tem um histórico do próprio WhatsApp por uma decisão judicial. Exato. Que foi suspenso, mas isso ainda aconteceu. E amanhã vamos banir a Globo, e depois vamos banir o Google, e depois vamos banir a gente. Vamos banir a gente, cancelar a gente e tudo mais. Aliás, tem uma pesquisa incrível do IRD sobre a cultura do cancelamento. Não deixe de ver nas nossas redes sociais. Cara, antes da gente ser banido, bora fechar esse podcast, tocar a vida, porque a gente tava com saudade, mas a gente também não pode alugar tanto essa galera. São 30 minutos já da gente falando aqui, ó, tô com o cronômetro na minha frente, mas não dá pra parar, né? Mas esse é o formato. É essa a coisa. Vamos deixar rolar e vamos tocar do jeito que dá pra gente levar. Marcão, cara, eu acho que a gente fechou os pontos e queria super te agradecer. É demais poder estar aqui contigo, com o Marcelo, com toda essa galera aí. Espero que a gente tenha levantado e discutido pontos que ainda não foram falados. Eu vi muita coisa sobre isso, mas muita coisa igual. Discutindo se precisa ser uma decisão judicial, ou se um ato administrativo, ou se não sei o quê. Mas, cara, a gente tá falando de um negócio muito mais sério do que parece. Então, bora pensar nisso daí e vamos tocar. E se você curtiu, acompanha a gente aí, ajuda a divulgar, porque a nossa ideia é que a gente continue com o podcast e não seja nem banido e nem cancelado, Marcão. Legal, Diogo, obrigado, cara. É sempre um prazer discutir com você. Eu, na verdade, sempre falo isso, sempre me sinto mais inteligente. Acho que a gente aqui flui essa ideia. E apesar de você que tá aí do outro lado, né, só tá ouvindo a gente, vendo a gente, claro que a sua participação é muito importante. Então, comente, contate a gente é facilmente achável, né, na internet. Converse com a gente, dê sugestões para os temas, passe para os seus amigos, isso é bastante importante para a gente continuar a vida desse podcast, que é muito legal, espero para você também, mas para nós, com certeza. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, gente, a gente se vê no próximo podcast. Tchau. Valeu, até mais.